Bom dia, na paz do Senhor. Vamos continuar falando de Zacarias. Hoje vamos dos capítulos 4 ao 14. São muitos capítulos, mas são capítulos curtos. Ontem começamos lendo então Zacarias no capítulo 1, fomos somente até o 3, por conta da introdução do livro. Zacarias é um dos profetas do pós-exílio, considerado pós-exílio, que é Zacarias, Ageu e Malaquias, embora Malaquias venha bem depois, cerca de 100 anos aí depois de Ageu e Zacarias. Vamos abrindo as Bíblias então, em Zacarias. Nós vamos para Zacarias 4. Zacarias começou a profetizar em 2 meses depois de Ageu, as profecias que estão registradas aqui. E ele continua profetizando por quase 40 anos. Ele profetiza durante todo o período de Zorobabel, aí a primeira turma de exilados que voltam da Babilônia. Cerca de 50 mil pessoas. Não é pouca gente, é bastante gente. Lembrando que nessas lives nós não conseguimos ir no detalhe de cada versículo, nós destacamos o assunto de cada capítulo e alguns versículos, linhas mais gerais, dentro desse foco que nós estamos vendo esse ano, que é em ordem cronológica. Se alguém quiser algum versículo em especial, manda mensagem que a gente aborda o versículo então, ou aqui nos comentários mesmo. Vamos então para Zacarias 4. O Zacarias 4, ele acontece cerca de 1 ano aí depois que o templo, que recomeça a construção do templo. Então o povo está lá construindo o templo e Zacarias profetizando. Nesse capítulo 4, Zacarias vai falar então do castiçal de ouro, de algo muito específico. Vamos ler aqui o versículo 1. E voltou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. Como eu disse, não se tem a certeza de quanto tempo que passou entre o capítulo 3 e o 4, mas foi no mesmo ano, o 3 e o 4, mas cerca de 1 ano depois que o templo recomeçou a ser construído, né? Recomeçou aí a sua construção. Versículo 2, e me disse, o que vês? E eu respondi, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com o seu depósito de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta em cima tinha 7 tubos. Versículo 3, e junto a ele 2 oliveiras, uma à direita do depósito e outra à sua esquerda. E falei dizendo àquele anjo que falava comigo, o que são estes, meu Senhor? E eu sempre falo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então a gente continua a leitura, que vamos ver que resposta que o anjo deu. E o anjo pergunta, não sabes tu o que são estes? E eu disse, não, Senhor, não sei. Então respondeu e me falou, versículo 6, esta é a palavra do Senhor Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós vamos ver melhor sobre esse castiçal quando nós chegarmos lá em Apocalipse. Vamos falar bastante, vamos ter uma live, quase que uma live toda falando sobre isso, então não vou me ater aqui no detalhe do que significa, certo? Vamos pegar o ponto principal aqui de cada capítulo. Então o ponto aqui no capítulo 4 é justamente isso. O povo que estava reconstruindo o templo, que estava reconstruindo Jerusalém, precisava entender que não era pela sua força que as coisas iam avançar. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Não é pela nossa própria força. Pela nossa força, nós falhamos. É pela força do Senhor. É o Espírito que motiva, é o Espírito que inflama, é o Espírito que inspira a continuar. É Ele que nos dá a força do Senhor. Então o povo aqui em Jerusalém precisava entender que eles não iam conseguir avançar na construção do templo enquanto não entendessem que era na força do Senhor, não por força humana, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E veja, aqui é uma palavra que começa falando nessa palavra do Senhor a Zorobabel,
mas porque ele estava ali como o representante do povo, como o líder do povo. Então, não seria, ele tinha que entender primeiro por quê? Porque ele está ali na liderança, ele está na frente de todos, ele está como que dando exemplo. Então, no momento em que Zorobabel entende que não é por força, nem por violência, aí sim o povo ia entender essa mensagem também. E veja aqui, falando também de força militar. Nós vamos ver que o exército de Israel estava muito fraco, muito debilitado, mas Zorobabel, já como líder ali, estava já certamente que pensando nessa questão. Porque Deus fala, né? Não vai ser por força política, não vai ser por fala, por argumentos, não vai ser nada disso. Versículo 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás reduzido a uma planície. Ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Essa pergunta aqui, né? Quem és tu, ó grande monte? Se referindo àquele rei Medo-Persa, lá do capítulo 4 de Esdras, que mandou parar a construção do templo. Então esse questionamento vai para ele. Vamos lá, versículo 8. Veio a palavra do Senhor a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa. Vimos lá no capítulo 3 que Zorobabel lançou ali a pedra fundamental. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão. Então aqui é uma promessa para Zorobabel. Zacarias capítulo 4 e versículo 9. Zorobabel, você começou, você vai terminar. Também as suas mãos a acabarão, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Versículo 10. Porque quem menosprezou o dia das pequenas coisas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, com aqueles 7. Aqueles 7 são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Esse templo que estava sendo reconstruído era simples, considerado até pobre em relação ao templo de Salomão. Então, havia um desconforto, havia uma tristeza dos mais antigos em ver o que estava sendo construído triste. Né? Havia nós vimos quando a pedra fundamental foi lançada, uma tristeza, uma nostalgia, a palavra que eu queria era nostalgia, ao lembrar do tempo de Salomão e comparar com esse daqui. E aí Deus chama atenção, porque muitas vezes nós olhamos para algo e comparamos com outra coisa. E aqui Deus chama atenção. Você está menosprezando as pequenas coisas? O dia que as pequenas coisas começaram? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Ou seja, espera que é Deus que está no controle. Pode parecer pequeno hoje, pode parecer pequeno agora, mas é Deus quem vai fazer prosperar. Se permanecer na presença de Deus. E aí Zacarias responde: o que significam essas duas oliveiras, a direita do castiçal e a sua esquerda? E falando-lhe ainda de novo, disse-lhe: o que significam os 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite como ouro? E aí o anjo responde: não sabes o que é isso? De novo: não, Senhor, não sei. Versículo 14. Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor e de toda a terra. Ontem, na introdução a Zacarias, eu falei que todo o livro de Zacarias tem 2 conotações. Uma histórica, que é coisa que já aconteceu nesse tempo aqui, do retorno do exílio, ou nos séculos seguintes, algumas coisas. E a conotação conotação escatológica que vai acontecer. Então, aqui especificamente, as 2 oliveiras do lado do castiçal representam então 2 testemunhas. No tempo aqui da reconstrução do templo, é Zorobabel, o líder político, o príncipe, que também é chamado de príncipe, e o Josué ou Josuá, que é o sumo sacerdote da linhagem de Zadok. Esses 2.
lá na grande tribulação, no meio da grande tribulação, nós vamos tomar ciência, pela leitura em Apocalipse, de duas testemunhas. Então, aqui, apontando para isso, essa conotação histórica e essa conotação escatológica, tá? Essa questão de ser as duas testemunhas lá, nós vamos estudar melhor quando chegarmos ao Apocalipse, lá vai falar bastante sobre isso. Tem diversas linhas escatológicas que defendem ali o que são ou quem são essas duas testemunhas. Tem uma linha que fala que são, né, eu já adiantando aqui, 2 homens mesmo, 2 judeus que Deus levantará naquele período, e a gente não sabe quem é. Outros defendem Enoque e Elias, já que eles não morreram, foram transladados. Tá, um ponto um pouquinho polêmico, e nós vamos ver mais em Apocalipse. Não vou entrar no detalhe agora, senão a gente não termina Zacarias. Então, o ponto principal aqui do capítulo 4 não é por força, nem por violência, mas pelo trabalhar do Espírito Santo. Segundo ponto, Deus faz a promessa para Zorobabel que ele começou o templo 20 anos antes e ele vai terminar. Então, ele não morre, não acontece nada com Zorobabel. Deus vai dar vitória para ele, os inimigos não conseguem fazer nada contra ele. Então ele vai terminar a obra. Certamente aqui ele estava com algum tipo de dúvida. Lembrando que Zorobabel é da linhagem de Davi. E aí é ele que dá continuidade aqui. Zorobabel vai aparecer lá no Novo Testamento, na linhagem, na genealogia de Jesus. Então, os 2 pontos do capítulo 4, não é por força, não é por argumentos políticos, não é por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo. E a promessa de Deus para Zorobabel de que ele terminaria o templo. Ele começou e Deus ia dar isso para ele, que ele terminaria. Deus ia dar essa bênção para ele, tá? Vamos para o capítulo 5. O capítulo 5, nós vamos ver aqui o rolo, né? Vamos lá. E voltei a levantar os olhos e olhei, e eis um rolo que voava. Então, olha só, o capítulo 3, o 4, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 2, 3, 4, 5 e 6 acontecem no mesmo ano, cerca aí de 1 ano depois que o templo voltou a ser reconstruído. Tá bom? Capítulo 5, versículo 2. O que vês? E aí Zacarias fala, vejo um rolo que voa, de 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Que rolo que é esse? É o rolo de pergaminho, tá bom? É um livro, mas imagina o tamanho aí, 9 metros de comprimento. E disse, esta é a maldição que sairá sobre toda a face da terra, porque todo aquele que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e aquele que julgar falsamente será desarraigado. Então é mentira e roubo, tá bom? Mentira e roubo contra isso. Ou seja, todos os que mentiram, que roubarem, estão sentenciados à morte. O roubar e o mentir são 2 atos, 2 pecados que conseguem contradizer, conseguem se opor aos 10 mandamentos. Tem poucos, tem pecados específicos para cada mandamento, vamos dizer assim, mas esses 2, eles ultrajam, eles se opõem aos 10 mandamentos. Versículo 4. Eu a farei sair do Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, na casa do que jurar falsamente, que é a mentira, pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá até as suas madeiras e as suas pedras. Isso aqui não é agora, é lá, grande tribulação, tá? Versículo 5 até o versículo 11. É algo que nós vamos ver lá em Apocalipse 17.
falando de perversidade. Vamos ver aqui, versículo 6. Isto é um efa que sai, além disso disse, esta é a semelhança deles em toda a terra. O que é o efa ou efa, como alguns falam? Eu aprendi efa. É uma medida, é algo para medir, como se fosse uma balança, como se fosse quando você compra a farinha, e é especificamente para a farinha, para coisas secas, você põe ali um saco ou um galão e põe o item dentro e daí pesa. Então é esse casco, né, essa embalagem para poder medir. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do efa. Essa mulher representando então todo tipo aí de pecado, de iniquidade, mentira, impureza, infidelidade e outras coisas. Lá em Apocalipse 17 nós vamos ver o que esse efa significa. Ele tem uma ligação com o número 6, que ele mede aí 26, como se fossem 26 litros. Na época seriam 6 galões de 4 litros, aí 4 litros e um pouquinho de cada um. Então esse número 6, que a palavra efa está ligado no original, ele é um número para o homem e que fala de imperfeito, de incompleto, de ainda não estar bom. Nós vamos ver isso de uma forma mais profunda no Apocalipse, porque lá vai detalhar isso. Se alguém quiser se adiantar, está lá em Apocalipse 17. Olha só, né, que eu disse que a mulher assentada no meio do efa, o que ela significa? Porque está ali no versículo 8. E ele disse, esta é a impiedade. E a jogou dentro do efa e lançou o peso de chumbo sobre a boca do efa. Ou seja, fica ali, impiedade é todo tipo de pecado, fica ali fechada, né? Quando tampa a boca ali, joga o peso de chumbo sobre a boca do efa. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíam e traziam vento nas suas casas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então veja, nos capítulos 1 até o 6 de Zacarias, e aqui inclui isso, Zacarias tem ali 8 visões. 8 visões noturnas, à noite, não quando ele estava dormindo. Todas as vezes, se ele estava dormindo e chegava para ele ter a visão, o anjo acordava. Ele era despertado, ou seja, ele tinha essa visão plenamente acordado, plenamente consciente das suas faculdades mentais, não foi sonho. As visões começam lá no 1 e vão até o capítulo 6, que nós vamos ver aqui já já. Essas visões, muitas com 2 conotações, a histórica e a escatológica. Esta aqui do efa é escatológica. Janaína, como é que a gente sabe o que é escatológico e o que não é? Lendo a Bíblia. Eu tenho falado, a Bíblia é progressiva, uma revelação progressiva. Então, assim, eu li, eu já fui até Apocalipse e já voltei. Não tem, falando disso daqui, como já acontecido. Nós vamos ver lá em Apocalipse que ainda está para acontecer. Se de Apocalipse para cá eu sei isso aqui não aconteceu, é porque é escatológico. As profecias, por exemplo, de Jeremias, falando de 70 anos do cativeiro, quando ele profetizou, era profecia. Nós vimos que não é escatológico. Escatológico é escatom, significa de fim da era, fim dos dias, de fim de fim, né? Escatom. Então as profecias de Jeremias sobre os 70 anos do cativeiro, elas não são escatológicas. Por quê? Porque já aconteceram, nós vimos, então são profecias já num contexto histórico. Nós estamos lendo justamente de quando o povo voltou e as profecias se cumpriram dos 70 anos. Jesus fala, ele dá sinais da vinda dele, do arrebatamento e também depois o retorno glorioso. Com base no que Jesus fala, por exemplo, Mateus 24 e outras passagens, nós vamos ver o que já se cumpriu e o que ainda é escatom, vai acontecer.
Então, não dá para querer saber. Claro que os estudiosos hoje a gente consegue ler e já falar, isso aqui é histórico, isso aqui é escatológico, está sempre lendo, está sempre estudando. Mas não dá numa primeira leitura de querer entender tudo isso. Precisa avançar e ir até o fim, que é o que nós vamos fazer, chegaremos no Apocalipse, tá bom? Então, como é que eu sei o que é escatológico e o que é histórico? É continuando a leitura, tá? Continuar a ler. O versículo 9 até o 11 também, então, é escatológico. É lá para o período da grande tribulação. Versículo 11, olha só. Para que lhe seja edificada uma casa na terra de Sinar. Quando estiver preparada, ele será posto ali sobre a sua própria base. Então, o que nós entendemos aqui? Né? Sinar é o quê? O que é Sinar? Veja na sua Bíblia como é que está, o versículo 11. Sinar é a terra da Babilônia. Então, aqui está falando o quê? Que vai ser edificada uma casa lá. Vai ser reconstruída, porque para ter uma casa lá, precisa reconstruir o lugar. Agora, Apocalipse trata a Babilônia não como uma cidade, mas como um sistema, o sistema do mundo. Nós vamos ver quando chegarmos ao Apocalipse. E quando estiver preparado, ele será posto ali. Ele quem? O anticristo. Todo o contexto aqui está apontando exatamente para isso. Se a mulher colocada ali dentro do Efa é lá para o fim, para o tempo do anticristo, então a pessoa que vai ser preparada uma casa e vai ser colocada ali na Babilônia é o anticristo, tá? Então, Sinar é um outro nome para Babilônia. Então, quando vocês verem aí Sinar na Bíblia de vocês, principalmente aqui de Zacarias em diante. Agora, por que de Zacarias em diante que é chamado de Sinar? Só lá no Apocalipse que vai ser falado de Babilônia de novo. Justamente porque a Babilônia aqui já não pertencia mais ao Império Babilônico, a região. Pertencia ao Medo-Persa, ao Império Medo-Persa. E Babilônia aqui já havia sido, a cidade estava destruída. Ela foi incendiada na noite que o Belsazar tomou o vinho lá nas taças do templo de Salomão e a mão de Deus escreveu lá na parede. Naquela noite ele foi morto e a Babilônia foi tomada. Então a Babilônia como cidade, como império, ela deixou de existir nesses tempos aqui. Só tinha ruínas dela. Tá bom? Deixa eu só ver aqui nessa outra versão. Capítulo 5 e o versículo 11. Aqui nessa aqui minha, para a Babilônia, seu verdadeiro lugar. Lá ele terá um templo e colocarão um cesto num pedestal. O cesto que vai ser levantado aqui pelas duas mulheres do versículo 9. Tá? Grande tribulação. Não significa que eu não vou falar sobre isso, significa que nós vamos continuar lendo para juntar mais informações. Eu não quero adiantar algo que a gente não leu ainda. Uma das coisas mais importantes sobre a Bíblia é entendermos que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando a gente continua lendo, nós vamos entendendo só de ler. Por quê? Porque para entender um assunto que é importante, que é complexo, como escatologia, nós precisamos de mais informações para daí costurar e entender tudo. Então, nós precisamos continuar lendo. É claro que numa aula de escatologia, em algo mais específico, a gente não faz essa leitura assim. A gente vai lá e já desenha o mapa completo, fala de todas as coisas. E nós vamos ter esse momento. Lá, quando chegarmos em dezembro, se Jesus não vier até lá, nós vamos ter um momento, uma live, onde eu vou desenhar o panorama todo da escatologia, falando dos principais eventos, e vamos costurar, né? Vamos falar assim, tudo que nós temos lido desde Isaías, Ezequiel, Daniel, aqui Zacarias, aí nós vamos juntar tudo num panorama geral, tá bom? Eu já desenhei isso, já fiz isso aqui agora por esses dias, já temos esse mapa aqui, lá em dezembro.
tá? Então não vou entrar no detalhe aqui agora. Vamos então para o capítulo 6, tá? Então, no capítulo 5, fica essa palavra de juízo sobre a perversidade, sobre a impiedade, o roubo e a mentira serão punidos com morte. E sabemos que é assim, porque Paulo fala isso, que o salário do pecado é a morte. Se não tiver arrependimento, se não tiver retorno, o resultado é a morte. No capítulo 6, nós vamos ver algo muito importante sobre o recomeçar, a necessidade de recomeçar. Então, a mensagem no 6 é recomece. Parou, aconteceu algo, não desista, recomece. Se necessário, recomece todos os dias. Capítulo 6. E aqui no capítulo 6 nós vamos ver então o fim das visões de Zacarias, a 8ª visão aqui. E voltei a levantar os meus olhos e olhei, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e aqueles montes eram de bronze. Versículo 2, no primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos negros, no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos baios e fortes. Aqui são carros simbólicos, alguns falam carros espirituais, carros simbólicos, cavalos simbólicos. Nós vamos ver isso lá no capítulo 6 de Apocalipse. Eu prefiro falar que são espirituais, no sentido de que não é só uma figura de linguagem, mas é algo que realmente vai acontecer. E eles apontam, eles aparecem no início da grande tribulação. Respondi então e disse ao anjo que falava comigo: o que é isso? E o anjo respondeu: esses são os 4 espíritos dos céus. Por isso que eu falei que eu prefiro a palavra espirituais do que símbolos, do que simbólicos, que saem depois de apresentarem-se diante do Senhor de toda a terra. Então veja, o que eles vão fazer, mas eles são obedientes, eles só fazem aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor permite. O carro com os cavalos negros saía para a terra do norte, os brancos saíram atrás deles e os baios saíram para a terra do sul. E os cavalos fortes saíram e procuravam ir por diante para percorrerem toda a terra. E ele disse: ide e percorrei toda a terra. E eles foram percorrer toda a terra. Então ele me chamou e me falou dizendo: olhe, os que saíram para a terra do norte fizeram repousar meu espírito na terra do norte. Aqui se referindo bastante ali à questão do Medo-Persa, no sentido de que tinha o tempo que eles iriam cessar, que o domínio deles iriam cessar. Como eu disse, conotação histórica, conotação escatológica. Houve essa palavra também de juízo aqui para o tempo de Zorobabel, porque o povo ao redor, nós vamos ver muitos samaritanos, mas também outros povos perseguindo ali já o povo em Jerusalém, tentando impedi-los de continuar a obra. Então vem essa palavra aqui de juízo para o tempo, para a terra no tempo de Zorobabel. Vamos avançar aqui um pouquinho que a gente já pega aqui, que é esse capítulo 6. Versículo 10. Recebe dos que foram para o cativeiro, a saber, de Eldai, de Tobias, de Daís, os quais vieram de Babilônia, e irás tu naquele dia, e entrarás na casa de Josias, filho de Sofonias. Bom, aqui no versículo 10 e 11, nós vamos ver uma tarefa que essas pessoas citadas aqui no 10 vão receber por meio de Zacarias. Olha o versículo 11. Tomarás, pois, prata e ouro, e farás coroas, e as porás na cabeça do sumo sacerdote Josué. E aqui, simbolizando, então, essa coroa, simbolizando, sim, Cristo. Cada coroa, uma a realeza e outro simbolizando o sacerdócio. E essa palavra
né, que está aqui, tomarás, pois, e fará coroas. Uma cabeça pode ter quantas coroas? Uma, né? Então, esse coroas aqui é no sentido de mais de um material. E aqui ele fala prata e ouro. Não no sentido de que vai ter várias coroas, né? Embora a gente use o termo várias, mas é no sentido de material, né? Prata e ouro. Cada símbolo significando uma coisa. Realeza e sacerdócio, apontando para Cristo já, lá também no reino milenial, lá em Apocalipse 19, mais especificamente. Versículo 12. Assim falou o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, o qual brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Zacarias está falando com Josué, que era, ou Josuá, dependendo da sua versão, que era o sumo sacerdote aqui no tempo de Zorobabel, no tempo da reconstrução de Jerusalém. Mas ele simbolizando, apontando, prefigurando Cristo como o renovo. E pode olhar na sua Bíblia, eis aqui o homem, se esse homem está com letra maiúscula, renovo, como é que está escrito. Então aqui é dupla conotação, né? O Josué, o sumo sacerdote aqui, ele está ali na reconstrução do templo, mas ele está apontando, prefigurando Cristo. O versículo 13. E ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará glória, e assentar-se-á, e dominará o seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Então aqui nós entendemos que é Cristo. E aqui nós vimos lá em Ezequiel já, nos últimos capítulos ali de Ezequiel, do 46, o 47 e o 48. Cristo já ali no templo, sentando no seu trono. E nós vimos que Cristo no templo do milênio, ele não, lá não tem a palavra. Lá em Ezequiel nós não encontramos a palavra sumo sacerdote, porque o próprio Cristo é o sumo sacerdote. Nós vamos encontrar sacerdotes lá em Ezequiel a partir do 45, mas não sumo sacerdote. E esse homem, que muitas versões está com minúscula, aqui é Josué, mas também Josué prefigurando o Messias no templo do milênio. Esse assunto de Cristo como sumo sacerdote está lá em Hebreus. Sempre alguém pede, né? Que quer adiantar ou quer entender melhor no dia, não quer esperar chegarmos em Hebreus, leia então o capítulo 7 de Hebreus, a partir do 7, até o final ali, tá bom? Mas principalmente o capítulo 7. Vamos aqui, versículo 15. E os que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor. Então, olha só, aqui, claro, conotação dupla. Histórica, viria mais gente para ajudar na construção, viria gente de longe, mas também apontando para um momento depois, né, antes do templo milenial, e edificarão no templo do Senhor. Veja que não está falando que edificarão o templo, mas no templo. E os que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes a voz do Senhor Deus. Nós vamos ver isso, né? Cristo falando sobre a igreja sendo construída. Né? Então, edificarão no templo. É a nossa participação aqui na construção da igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo como uma edificação, e não apontando para o milênio. Até o versículo 14, apontando para o milênio, para o templo no milênio. Josué
acontecendo aqui historicamente com Josué. Zacarias está falando com Josué, mas com essa dupla conotação, histórico aqui e apontando para o milênio, templo do milênio, que vem depois da grande tribulação. Versículo 15, falando com Josué aqui, dizendo que virão muitas pessoas de longe para ajudar na reconstrução, mas com apontamento para a Igreja de Cristo lá no Novo Testamento. Porque não está escrito e edificarão o templo do Senhor. Nós já vimos lá em Ezequiel, do 40 ao 48, que o templo do Senhor, o templo do milênio, será preparado em 30 dias. Pelo próprio Deus. O povo não vai participar de uma construção direta ali do templo. O povo participa onde? Na construção da Igreja de Cristo, do edifício. Paulo fala sobre isso lá em Efésios, capítulo 4. Se você procurar lá no canal do YouTube, nós temos vídeos, tem mais de 10 vídeos falando sobre a construção da igreja, né? A igreja como edifício de Cristo. Então, é esse versículo 15 aqui que leva para lá, tá? Para Efésios, Mateus 16, as passagens que Cristo fala da igreja sendo edificada. E aí, nessa edificação da igreja, quem faz parte da igreja de Cristo está ajudando na edificação. Vamos para o capítulo 7. Quando eu fizer alguma amarração, alguma coisa assim, e que fique confusa, me pergunte. Porque, como eu sempre falo, quando a gente vai por toda a Bíblia, fica mais simples a gente fazer essas conexões. Quem está lendo a Bíblia pela primeira vez, ou nunca leu dessa forma cronológica, como nós estamos lendo, precisa talvez de uma explicação maior. Então fale que eu explico de outra forma. Tá bom? Como diz o povo daqui em São José, não se aveste de perguntar. Então veja, o povo está ali construindo o templo. Lançaram a pedra fundamental, pararam a construção por 15 anos e depois recomeçaram. Capítulo 7, ele acontece então cerca aí de uns 3 anos depois dessa reconstrução. Bom, então o povo está ali reconstruindo a casa do Senhor, e é uma coisa que nós precisamos aprender com o povo de Israel, a não fazer igual. É muito fácil nós nos envolvermos nas atividades, nas ações, nos trabalhos da igreja e entrarmos como que numa rotina. Nós precisamos cuidar. E o povo aqui no 7, nós vamos ver que eles já haviam entrado ali como que numa rotina. E não estavam, né? O coração já estava ali deixando de adorar a Deus de todo o coração. Já estavam fazendo coisas no automático. E aqui no 7, então, Deus chama atenção para isso. Vamos ler só alguns versículos aqui. Versículo 1. E aconteceu que no 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias aos 4 dias do 9º mês, que é Quisleu. Quando o povo de Betel tinha enviado a Sarezer, com Regem, Meleque e os seus homens, à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor. E disseram os sacerdotes que estavam na casa do Senhor e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então veja, as pessoas vão ali, né? O povo de Betel tinha mandado uma pessoa para perguntar o que fazer, como fazer com o jejum, como fazer. Esse separando-me é no sentido de jejum. É o jejum aqui que foi estabelecido por Moisés. Lá em Levítico 23 fala desses jejuns. E aí, aqui não tem a resposta. Zacarias não registra a resposta do sacerdote orientando esse representante de Betel. Mas o versículo 4 fala o seguinte: veio a palavra do Senhor dizendo: fala a todo o povo da terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuaram para quem?
para mim? Ou seja, eles continuaram jejuando lá no exílio os 70 anos. Mas Deus pergunta, vocês jejuaram para mim? Qual a intenção do coração, né? E quando comestes e bebestes, não comestes e bebestes para vós mesmos? Deus falando o quê, né? A ironia de Deus aqui. Vocês estavam fazendo para vocês mesmos. É o que Deus está falando. Não vistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes? O que são esses profetas precedentes? Os profetas que vieram antes. Então, quem veio antes? Jeremias, principalmente. Ezequiel durante o cativeiro. Pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e tranquila, a sua cidade, seus arredores e o sul e a campina estavam também habitados. Versículo 9. Executai juízo verdadeiro, mostrai misericórdia e piedade para cada qual para com seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Mas não quiseram escutar e me deram um ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. E aí Deus vai falando aqui, né, do antes do cativeiro. E aí o versículo 12 fala da ira do Senhor que veio, porque o povo não fazia um jejum de coração. E aí Deus fala, né, assim como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão e eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Mas os espalhei como um redemoinho por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passou por ela, nem voltou, pois eles fizeram da terra desejada uma desolação. Deus aqui lembrando quem estava já aqui em Jerusalém, aquelas 50 mil pessoas, de que aquelas pessoas, o antes do exílio, já tinham praticado e feito exatamente esse tipo de jejum, para si mesmo. Não tinha intenção no coração de adorar a Deus. E aí Deus fala, olha, eu já fiz, eu espalhei, a minha ira já se derramou. Ou seja, abre o olho, fique atento. E a conotação escatológica ou profética aqui de Zacarias para esse capítulo, né? Tem a parte histórica e tem outra parte, e Deus já avisando, olha, vai acontecer de novo, serão espalhados de novo por conta da intenção do coração. Sabemos pela história que isso aconteceu lá no Império Romano, quando Jerusalém foi destruída, e eles ficaram do ano 70 depois de Cristo até 1948 sem conseguir viver em Jerusalém, Israel, de uma forma oficial, vamos dizer assim, como nação. Era um povo desgarrado. E só em 48 que eles voltaram a ser nação. Então esse versículo 14 aqui, mas os espalhei com redemoinho, fala de antes do cativeiro e fala também de algo que irá acontecer, né? Nem voltou, de sorte que ninguém passou por ela, nem voltou, pois eles fizeram da terra desejada uma desolação. Não está falando ainda aqui de restauração. O capítulo 8 vai retomar esse assunto e aí vai dizer, eu vou restaurar. Versículo 1 do 8. E de novo veio a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo. Procurei na sua Bíblia e veja como é que está o 8.2. Na maioria das versões estará escrito ciúmes, ciúmes de Deus. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. 8 e 1. 8 e 2. Tá? Veja se está escrito ciúme. O ciúme de Deus é diferente daquele ciúme que nós estamos acostumados com o ser humano. E a pergunta, você sabe a diferença entre ciúme e inveja? Você sabe o que significa isso? Qual a diferença do nosso ciúme para o ciúme de Deus? Zelo é a palavra que mais significa que é o ciúme. Então, nas Bíblias que estiver, se na sua versão está escrito ciúme,
Entenda zelo. Entenda, quando a Bíblia fala sobre o ciúme de Deus, é no sentido de zelo de Deus. É um ciúme, é um zeloso, é um Deus zeloso. Deus ciumento, é nesse sentido de zelo, de cuidado. Nós vamos encontrar isso em vários lugares na Bíblia. Lá em Êxodo 34, 14, Números 25 e 11, Ezequiel, nós lemos também sobre o ciúme de Deus, que é o zelo. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Então, aqui no 7, no capítulo 7, nos versículos aqui, no 13 e no 14, fala de Deus espalhando, então, ali o povo por todas as nações. Do 7 em diante aqui, começa a falar dessa restauração. Então, cumpriu-se de forma parcial, a partir de 1948, a restauração de Israel como nação. Mas não cumpriu de forma plena. Vai cumprir quando de forma plena? Eu tenho falado muito isso, todo mundo já deve saber. Lá, depois da grande tribulação, antes de entrar no milênio, Israel então estará restabelecida, restaurada de forma plena, cumprindo todas as promessas de Deus de restauração. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nesses dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi lançado o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Quais eram os profetas que estavam lá quando o fundamento da casa do Senhor foi lançado? Lá em Esdras 3, quem estava lá? Quais os profetas? Ageu e Zacarias. Porque antes desses dias não houve salário para os homens, nem lhes davam ganhos ou os animais, nem havia paz para o que saía, nem para o que entrava, por causa do inimigo, os samaritanos que estavam ali ao redor. Porque eu incitei aos homens, cada qual contra o seu próximo. Versículo 11. Mas agora não serei como nos dias anteriores para o restante deste povo, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará, a videira dará o seu fruto, e a terra dará o seu produto, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o remanescente deste povo possua tudo isso. Mostrando aqui então um Deus soberano, que controla todas essas coisas e usa e permite de acordo com a sua soberana vontade. E isso aqui nós lemos lá em Esdras e lemos também em Ageu, que a partir do momento que o povo se volta então para Deus, Deus começa a abençoar a agricultura, a lavoura, fazendo todo esse versículo 12 aqui. No versículo 13, Deus falando, né, esforcem as suas mãos, ou seja, trabalhem, porque vocês já foram maldição. As nações já viram vocês como maldição enquanto eles estavam no cativeiro. Agora verão vocês como bênção. Versículo 14 fala, né? Deus fala que não me arrependi. Eu não me arrependi de ter derramado a ira e ter levado para o cativeiro. Agora pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais. E aí o versículo 16. Essas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada qual com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço. E aí os versículos 18 e 19, daí é a resposta lá do capítulo 7 do início sobre a questão dos jejuns. Lembra que eu falei que lá não estava registrado o que os sacerdotes responderam para o representante de Betel? Acabei de falar isso. Está aqui no 18 e 19. Olha só. O jejum do 4º mês, o jejum do 5º, o jejum do 7º e o jejum do 10º mês serão para a casa de Judá gozo e alegria e festas solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Então está falando o quê? Do excesso, de inventar jejuns, de fazer jejuns. Então Deus está falando o quê? Cessem o jejum, parem de fazer restrição alimentar
Tenham dias de gozo e alegria e festas solenes. Amai a verdade e a paz. Ou seja, parem com esses jejuns, parem de inventar jejuns. Parem de inventar jejuns. Aproveitem. Vivam essas festas, comemorem. Amem a verdade e a paz. E aí, leve a pergunta. Estamos ainda no capítulo 8. Por que é que você faz jejum? Pense sobre isso. Se você faz, por que você faz? Do 20 até o 23, então, vai falar o quê? Eu falei um pouco sobre isso ontem, o chamado de Israel, lá com Abraão, depois Moisés, Josué, falando de Israel como sendo uma nação de sacerdotes para as outras nações, ou seja, deveriam evangelizar as outras nações, compartilhar Deus com os outros. Israel não cumpriu com isso. Então, do versículo 20 até o 23 vai falar, então, de Jerusalém como centro espiritual da terra e eles evangelizando outras nações. Isso vai acontecer quando? Lá, escatom, né? Escatologia, lá no fim. Antes ali de entrar no milênio, vai começar a se cumprir isso aqui, então. Jerusalém, centro espiritual, e aí depois no milênio, evangelizando outras nações. A respeito dos jejuns, né? Deus aqui falando. Jesus vai trazer o jejum, vai falar de jejum de novo. E ele vai repetir isso aqui para os discípulos. Não jejuem agora. Por que vocês estão jejuando? Eu estou aqui com vocês. Então, o verdadeiro jejum é a saudade do noivo. A noiva faz jejum, ou seja, para de comer por saudade do noivo. Então, a gente faz jejum por saudade do noivo, por querer logo a eternidade. Veja que nós fazemos jejuns por tantos outros motivos que não é esse. A Bíblia explica, a própria Bíblia. Vamos entender o motivo do jejum. Vamos avançar, porque já está dando tempo. Eu perguntei a diferença de ciúme e de inveja. O ciúme de Deus é diferente do nosso. O ciúme de Deus é no sentido de zelo, de cuidado. Para nós, o ciúme é medo de perder algo que já temos. Olha só, medo de perder algo que já temos. É uma mulher com ciúme do marido, que tem medo de perder o marido. A gente tem medo de perder algo que é nosso. Agora, se eu entender que não é meu, mas é de Deus e que eu estou só cuidando, o ciúme vai embora. Captou? Se eu entendo que o marido não é meu, no sentido de posse, mas foi Deus que me deu e ele pertence a Deus, então eu paro de ter ciúme, porque eu não vou ter medo de perder, porque ele já não é meu, ele é de Deus, e Deus colocou na minha vida. É isso que faz a diferença no entendimento e muda o nosso relacionamento. Então, ciúme é o medo de perder algo que já se tem, e a inveja é medo de algo que eu não tenho, vai causar problema, tá? Então, inveja é o medo de faltar algo, é de algo que eu não tenho e que vai me prejudicar porque eu não tenho. É o tal do querer o do outro, porque o outro é melhor e eu tô sentindo falta daquilo na minha vida, porque eu acho que aquilo lá na minha vida vai fazer a diferença. E aí eu tenho inveja, tá? Nós vamos voltar nesse assunto de ciúme e inveja lá nas cartas de Paulo. Capítulo 9, promessa de alegria. O 9, gente, ele vai acontecer muitos anos depois, tá? O templo já vai estar reconstruído. O 9, ele vai acontecer cerca de 30 anos depois do que até o capítulo 8, tá bom? Ele vai acontecer cerca de 30 anos depois. Ainda o povo ainda está lá com Zorobabel, que Esdras vai para Jerusalém com a segunda turma de exilados em 457. Então, isso aqui ainda é a primeira turma que está lá, ainda é Zorobabel, tá? E acontece muita coisa lá, nós vamos ver quando voltarmos para Esdras. Então, Deus faz essa promessa de libertar, de tirar os inimigos que estão aparecendo ali,
que estão atacando Jerusalém, porque eles reconstruíram o templo e reconstruíram muitas casas, mas eles não conseguiram reconstruir os muros ainda. E cidades nesse tempo aqui, sem os muros, ficam à mercê, ficam vulneráveis a serem atacadas por qualquer povo, e é o que está acontecendo. Então esse capítulo 9, ele tem esse ponto de promessa para o povo que estava lá, de que Deus os libertaria dos inimigos, mas aqui é principalmente apontando lá para o final da grande tribulação. É uma promessa de Deus aqui para o povo em Jerusalém, reconstruindo o templo, em 480 e pouco. Deus falando para eles, não se preocupem com quem está atacando vocês, porque eu vou libertá-los. Entende-se lá depois, em 330 e pouco, que houve isso, mas foi muito parcial. Versículo 5, Asquelon verá isso e temerá, Gaza também, e terá grande dor, do mesmo modo Ecrón, porque sua esperança será iludida, e perecerá o rei de Gaza, e Asquelon não será habitada. Então falando que juízo, e o império grego viria exercer esse juízo, ou seja, ia combater, ia batalhar contra as nações que faziam divisa com a terra prometida. Então, esse versículo 5 são nações que fazem divisa com Israel, com a nação de Israel, né? Eu falei terra prometida, é Canaã ali, com a terra de Israel. Então, acontece isso no ano 332, Alexandre morre um ano depois dessa batalha aqui, mas esse capítulo 9, ele é muito mais escatológico do que histórico. Então, o capítulo 9, ele vai tratar sobre isso, ali até o versículo 8. Vamos ler o versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta de júbilo, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, e humilde, cavalgando sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. Quem aponta? Onde nós vemos isso? Mateus aponta para Jesus como o rei que vem sobre o jumentinho, filho da jumenta. Então aqui falando da primeira vinda do Messias. O Jesus entrando em Jerusalém ali no jumentinho cumpre com esse versículo 9. Então aqui é a primeira vinda do Messias. Versículo 10. E de Efraim destruirei os carros e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão quebrados, e anunciará paz às nações, e o seu domínio será de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Continua falando do Messias no 10. Só que olha só, no 9 já aconteceu, porque nós lemos em Mateus que já aconteceu isso aqui. No 10 ainda não aconteceu. Ele ainda não anunciou paz às nações. Ele ainda não domina sobre todas as coisas. Isso vai acontecer depois. Ele virá em guerra. Destruirei os carros, os cavalos de Jerusalém, arcos de guerra serão quebrados. Isso fala de guerra. E aí depois disso, ponto e vírgula, e anunciarei paz às nações, e o seu domínio será de mar a mar. Ou seja, Jesus vem, vai ter uma guerra onde ele vai destruir todas essas coisas, e depois dessa guerra ele vai então anunciar paz às nações e exercerá um domínio de mar a mar, ou seja, de forma universal, até os confins da terra. E isso então, aqui o versículo 10 aponta, para final da grande tribulação, tá? Final da grande tribulação. Dos versículos 11 até o 17, então, vai tratar da grande tribulação, do intervalo entre o 9 e o 10, vai falar aqui do 11 em diante, e vai mostrar então Deus contra o anticristo para defender Israel. Mas a vinda em glória, em manifestação de glória, quando ele vem para reinar, que é o final da grande tribulação. Aqui no 9, vamos ler aqui o versículo 14, e o Senhor será visto sobre eles, e os seus dardos sairão como um relâmpago, e Deus, o Senhor, fará soar a trombeta, e irá entre os redemoinhos do sul.
falando da guerra, do final da grande tribulação, do final dos 7 anos. O Senhor dos exércitos os amparará, e eles devorarão, e dominarão com as pedras da funda, e beberão também, e farão barulho como excitados pelo vinho, e se encherão como taças, como os cantos do altar. E o salvará naquele dia o Senhor seu Deus, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, versículo 17, e quão grande a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as donzelas. Amém? Vamos encerrar aqui então. Eu volto do 10 até o 14 e dou aí um panorama um pouquinho maior sobre a escatologia então, porque eu sei que nós corremos um pouquinho aqui em Zacarias e há muitas perguntas de escatologia. E aí eu aponto, né? Vamos fazer algumas amarrações aqui com Zacarias. Certo? É melhor irmos com calma e avançarmos e ficar melhor entendido. Que Deus abençoe e recompense por tudo. Reflitam sobre o jejum que você tem feito, qual a real intenção do seu coração em fazer jejum, se você faz. E se você está realmente servindo a Deus de todo o coração ou está aí no piloto automático, como os judeus fizeram aqui por um breve período de tempo. Amém? Fiquem com Deus e até mais. Deus abençoe.